Tá. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, né, com saúde e vacinados. Né? Nós estamos aí vivendo um momento importante e histórico, né, da nossa sociedade, onde nós estamos aí nessa luta contra essa pandemia, e para que a gente vença ela é necessário que a gente se vacine, né? Não deixamos nos cair nas ideias loucas, né, de que a vacina não salva vidas e que ela não é importante. Ela é extremamente importante e sem ela nós não iremos retornar às nossas atividades como era, né? Então, hoje nós estamos dando continuidade, né, desta disciplina que é contexto histórico e filosófico da educação, para ter algumas pessoas que já estão adentrando hoje, estão tendo essa primeira aula no curso, e vocês não estranhem essas disciplinas pedagógicas. Já acabei falando para os demais e acabo repetindo, né, porque é necessário a gente primeiro ter uma base de compreensão sociológica, filosófica, né, do processo educacional, para que depois a gente comece a dialogar e comece a adentrar aos conteúdos específicos da educação física, né? Sei que vocês estão aí motivados, ansiosos para adentrar logo o conteúdo específico, né, de musculação, de biomecânica, de cinesiologia, de fisiologia, de anatomia, de citologia, de bioquímica. Durante o curso vocês vão ter isso, mas vai ser em um momento específico, né? Então a gente aqui está criando primeiro uma base, um alicerce, para a gente depois construir uma casa bem forte, bem firme. É isso? Então, semana passada, nós abordamos sobre esta disciplina, né? Nós iniciamos ela, e nós falamos lá das sociedades ágrafas, né? Aquelas sociedades, aqueles povos que não têm escrita, a o surgimento da escrita e o surgimento do processo educacional. E aí nós conseguimos compreender que mesmo que uma sociedade não tenha escrita, tem educação. Tem o compartilhamento de conhecimento, né? Como acontece isso? Como é que acontece essa partilha de conhecimento, né? Essa forma de ensinar e de aprender. Como é que acontece esse processo educacional nessas sociedades? Nós vimos que ela se baseia a partir das experiências, da relação de seres entre seres, né, de um com o outro, que nós vimos que temos agentes presentes e importantes nessas sociedades, né, a figura do pai, da mãe, a figura do líder ali religioso, a figura ali do líder medicinal, né? Então, tudo isso, todos esses processos de relação com o outro, faz com que se relacione e se passe conhecimento de um para o outro, né? Apesar de não haver a escrita. Depois nós vimos que com o surgimento da escrita, a gente começa a ter uma sistematização, né, de conhecimento educacional, começa a se criar o alfabeto, começa a se criar as pessoas se comunicar de uma forma melhor, né? Porque com a escrita vai surgir vários acontecimentos importantes para a sociedade, né? Começa um meio de produção melhor, começa um meio de troca comerciais melhor, começa a se registrar conhecimentos em livros, em pedras, e por aí vai evoluindo, até nós chegarmos nesse conhecimento hoje que nós iremos abordar, né, sobre os elementos do contexto histórico e filosófico da modernidade e da contemporaneidade.
né? Apesar da disciplina, ela abordar um pouco especificamente da educação, eu sempre tento fazer um link, né, com a nossa atuação profissional, com a nossa formação profissional, para que a gente possa também se situar nesse meio, né? Enquanto a gente é importante, pertencente, né? E a gente que necessita colher e absorver essas informações para que nós possamos lá na frente atuar de forma humana, crítica, né, e de qualidade. Então, nessa unidade 2, nós teremos alguns objetivos de aprendizagem, né? O que é que nós objetivamos aprender hoje? Né? O que é que nós objetivamos discutir, conhecer, dialogar, né? Então, nós objetivamos reconhecer o contexto histórico e filosófico no qual os principais pensadores da época renascentista e do iluminismo formularam e defenderam suas ideias e teorias, né? Identificar o impacto das instituições como corporações de ofícios, universidades, nós vamos ver essas diferenças, né? O que é corporações de ofício, o que é universidades, o movimento religioso, como isso, a formação do Estado laico, como ele se criou, como ele se desenvolveu, a Revolução Industrial, por que ela aconteceu, qual o contexto histórico, qual fato histórico influenciou nesses aspectos, né? Então, relacionar históricas e filosóficas e metodológicas que foram ilegitimadas em meio à comunidade científica, né? O surgimento de instituições políticas e educacionais na época moderna e na contemporaneidade também. E iremos também abordar algumas principais escolas e pensadores do século XX, né, que foram pensadores que contribuíram para que nós tivesse aqui nesse momento, tendo esse processo educacional de formação profissional, né? Então, a nossa formação, ela não inicia aqui, ela inicia lá quando nós somos crianças, né, lá no maternalzinho, no jardim da infância, até nós chegarmos nesse espaço aqui hoje de conhecimento, de produção de conhecimento, de fazer conhecimento, para termos uma profissão e poder atuar e trazer alguns benefícios e contribuições para a sociedade. Não é isso? Então, iremos abordar essas questões. Peço que fiquem à vontade, façam perguntas, levantem dúvidas, para que a aula seja dinâmica, né? Para que eu não fique somente falando. Eu tenho tido uma dificuldade enorme nesse processo agora da pandemia, pandêmico, né? Que a gente está aqui na tela falando, e às vezes a gente não sabe se vocês estão se aprimorando o conhecimento, se vocês estão compreendendo, e todo mundo fica calado, e aí a gente fica um pouco receoso, né? Mas peço que deixem um pouquinho a vergonha de lado, façam perguntas mesmo, levantem questões, não precisa ser nada sistematizado demais, né? A pergunta simples, ela vai abrir caminhos para que a gente possa compreender o complexo. E fique à vontade, ok? Podemos iniciar? Seguimos? Então, nós iremos abordar um pouco sobre a queda do Império Romano e a Idade das Trevas, né? Nós vimos isso lá na aula passada, né? E nós vamos ver aqui o declínio, né, do pensamento cristão, né? Para que a gente evoluísse enquanto sociedade que se caracteriza hoje, nessa sociedade que é globalizada, diversificada, né? De pessoas diferentes, de várias formas de pensamento, foi necessário ter uma quebra, ter um declínio do pensamento cristão, que até então nós vimos que era um pensamento conservador, teocêntrico, né, que limitou, de certa forma, a evolução, o desenvolvimento de uma sociedade
que se caracteriza enquanto hoje dessa forma, né? Então, nós vimos que o pensamento cristão ele tem a ideia de que era Deus no centro de todas as coisas, né? Se as pessoas não seguissem aquela determinada ideia que a igreja pregou, você estava condenado ao pecado, que você iria ao inferno, né? Que você não vai ser aceito por Deus, que Deus não vai estar pertencendo em sua vida. Então existia essa ideia de tudo que acontecia era porque você tinha que dar satisfação à igreja. A igreja, na verdade, era o poder, né? Era quem mandava e desmandava. E aí, Tomás de Aquino, ele traz uma frase que é bem importante a gente refletir sobre, que revela muito esse pensamento lá na Idade das Trevas, né? Que são 3 coisas necessárias que o homem precisa para ele ser salvo: saber o que ele deve acreditar, saber o que ele deve desejar e saber o que ele deve fazer. Apesar de refletir, apesar dessa palavra, né, dessa frase de Tomás de Aquino abordar sobre aquela realidade lá, ela nos traz também uma contribuição e uma reflexão sobre esse homem hoje, né? Não só relacionado à salvação espiritual, mas relacionado a você ser um ser humano que tem seu pensamento, tem sua forma de se impor na sociedade, né? E que você não seja manipulado por outras pessoas. Então você tem que saber no que você deve acreditar. Você tem que ter noção disso. Você tem que ter essa ideia, né? Você não vai acreditar no que as pessoas acreditam. Você vai acreditar no que você construiu, no que você presenciou em cima de suas experiências, né? Então, não é porque fulano de tal acredita nisso que você deve acreditar. Você tira as suas conclusões. Nós vimos que nós vivemos numa sociedade hoje que tem essas capacidades, né, de se perguntar, de ir à procura da verdade, de ir à procura, né, não existe verdade absoluta, mas de ficar questionando as coisas e tentar compreendê-las. Então, a partir dessas concepções, a gente vai conseguir formular essa ideia do que nós devemos acreditar e do que você deseja e do que você deve fazer, né? Nós sabemos que certas coisas que a gente faz vai ter uma determinada consequência, então você precisa saber disso. É só uma ideia para a gente refletir, para nós entrarmos no conteúdo em si. Então, o declínio do pensamento cristão e o fortalecimento do humanismo moderno, ele vai ser importante, vai ser importante a gente compreender, né? Porque esse fato de declínio desse pensamento cristão vai ocasionar nesse fortalecimento do humanismo, né? Então, vai se perder lá aquelas ideias presentes da igreja, vai ter uma decaída, né? E vai se fortalecer uma nova outra ideia do humanista, né? Do homem no centro das coisas, o homem que manipula, que investiga, que pesquisa, que transforma e é transformado pela natureza, né? A partir dessas questões foi que nós conseguimos evoluir, foi que nós conseguimos ter uma medicina que hoje produz uma vacina para tentar imunizar a sociedade de um vírus, né? Foi a partir dessa transformação da natureza, a pesquisa da natureza, que o homem urbanizou, né, as cidades, que criou prédios, que fez pontes, né, que tem essa evolução tecnológica, que nós podemos ter essa relação de eu estar aqui e você estar aí em sua casa, nós não estamos no mesmo espaço, estamos basicamente no mesmo tempo, mas à distância a gente pode trocar informações. Então, tudo isso é fruto, né, dessa capacidade humanista que o homem teve de se relacionar com a natureza, o homem no centro das coisas, né? Então, algumas alterações
invenções ocorridas nos últimos 400 anos, né, aí que nós tivemos, foi responsável por uma nova forma dos seres humanos viverem, né? Então, para que a gente esteja vivendo hoje dessa forma, ocorreu algumas alterações e mudanças, né, invenções durante esse tempo para que a gente pudesse estar vivendo dessa forma. Então, se não existisse o notebook, o smartphone, né, não existisse os softwares, não existisse a internet, não existisse a energia, produção de energia, nós não haveria essa aula nesse momento, não haveria esse curso que vocês estão cursando hoje, né? Tudo isso é fruto de invenções e alterações que ocorreram durante esse tempo para que a gente pudesse viver hoje de uma forma diferente, né? E aí, tudo começou lá, o declínio, né, do pensamento cristão, com essa forma humanista, a partir de alguns impactos que nós podemos elencar aqui, as grandes navegações e a prensa, né? A invenção da prensa de Gutenberg. Nós vamos ver isso detalhadamente. As navegações foi que abriu espaço, abriu horizonte para um determinado grupo, comunidade, exemplo, o europeu, Portugal, conhecer uma nova cultura, um novo espaço, Brasil, né? E a partir daí ele foi, né, colonizar essa localidade, extrair materiais, né, que eles não tinham, que eles nunca tinham visto, e aí começaram a fazer os meios de produções, de materiais novos, de produtos novos, e a partir daí isso impactou, né, em uma sociedade diferente, numa política diferente, numa cultura diferente. Então, no campo da navegação, o processo de manufatura, de industrialização da produção, a substituição do trabalho servil para o trabalho assalariado, a troca natural e escambo pelo comércio financeiro, a gradual migração para as cidades da população que existia no campo. Na navegação ocorreu isso, né? Quando Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal e veio para o Brasil, ele encontrou uma terra fértil, que tinha água, que tinha mata, né? Que tinha uma diversidade de bichos, que tinha um povo que morava aqui, que ainda não tinha um pensamento sistematizado, racionalizado, né? Um povo que vivia com sua cultura, mas que ainda não tinha um pensamento de transformação das coisas, né? Então, ele chegou aqui, ele encontrou tudo isso e ele começou o quê? O processo de manufaturação, de industrialização, né? De levar o café, de levar o pau-brasil, de criar tinta a partir disso, né? De roupas, de várias coisas. Então, a navegação, ela abre espaço para isso. Eu estou falando do Brasil, aconteceu isso no mundo todo, né? Então, a partir da navegação, foi possível, né, você extrair e levar matéria-prima para você conseguir produzir. E aí começou também a ver o quê? A escravização, a escravidão, né? Você pegar um povo de um determinado local, África, e utilizar essas pessoas para trabalhar para você, obrigatoriamente de graça, com realidades extremas de sobrevivência, né? Então, que passamos por isso para depois a gente passar desse trabalho de servidão para o trabalho assalariado, né? Nós sabemos essa história já. E aí começou a troca de produtos, começou o comércio a funcionar, né? Começou a migração de pessoas de sair, ó, o Brasil está se desenvolvendo, vamos lá, o alemão, vamos para lá produzir, vamos levar novidades. Começou a migração das pessoas para determinados locais para conseguir se dar bem, né, e conseguir crescer naquele local.
Então, as navegações, elas abriram esse norte, né, esse horizonte. Então, e houve um impacto a partir das navegações no mundo, né? E aí, as colonizações, como eu falei também, né, na América, no interior da África, na Ásia, fornecia o quê? As matérias-primas e os artigos de luxo para esses meios de produções. Então, vimos esse impacto, né, que tivemos a partir do processo de navegação, né, de pessoas conhecerem novos locais, de extrair produtos daqueles locais, matéria-prima, e começar as trocas comerciais. Então, houve um avanço ali. E aí, vai ter outro fato que vai contribuir, de certa forma, creio que o mais importante, né? A criação da prensa, que vai disseminar o conhecimento, que vai socializar, vai ser uma forma de socialização do conhecimento. Então, aquele conhecimento que era preso lá só da igreja, né? Conhecimento bíblico só para quem era do clero, né? Aquele conhecimento que era só passado da igreja para as pessoas a partir daquelas pessoas responsáveis, né? Então, se manipulava, ele podia falar o que ele quisesse, ele podia, era formador de opiniões, né? Estruturada do jeito que eles queriam, passou o quê? A cair a partir disso, da criação da prensa. Lá, a prensa de Gutenberg, lá em 1450. Então, a invenção da imprensa, ou prensa, né, ela vai explicar que essa invenção possibilitou a produção e a reprodução de livros em maior quantidade e em menor tempo, além de descentralizar esta tarefa que antes somente era feita por copistas, domínios que quase se resignavam no interior dos mosteiros e igrejas. Então, aquele conhecimento que era aquela escrita de livros que era feita pelos mosteiros lá na igreja, né? Que pegava os pergaminhos, né? Pegava uma folha, escrevia com a tinta, aquela caneta que você molhava a pontinha com a tinta, tal. Foi perdendo espaço, porque aquilo demorava muito, né, de se fazer, e com a criação da prensa de Gutenberg começou o quê? A se produzir mais conhecimento, a imprimir mais livros, maior quantidade de livros em um determinado tempo menor, né? E esses agentes lá da igreja foram perdendo espaço, porque a prensa foi dar conta da produção, né? Houve uma revolução a partir dessa invenção. Eu costumo dizer que é uma revolução de conhecimento. E por quê? Aquele conhecimento que era só preso para eles, para os copistas, né, para os padres, para os agostinhos, né, para os franciscanos, começou a circular para as outras pessoas. E o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg foi a confecção da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia que só tinha acesso para as pessoas da igreja começou a ter acesso para também as pessoas que não faziam parte da hierarquia da igreja, né? Então, começou a se ter acesso a esse conhecimento, né? Então, as pessoas começaram a ter acesso a esse conhecimento. E aí, outras pessoas começaram a pensar de forma diferente, começaram a escrever suas ideias, começaram a socializar essas ideias, e aí a igreja viu que estava perdendo espaço, né? A igreja viu que pessoas estavam já começando a questionar e discordar das suas ideias que eram pregadas. E a igreja vai e faz o quê para limitar essa comunicação de outras pessoas, essas informações que eram passadas por outras pessoas. A igreja foi lá e fez o quê? Criou uma lei, né, que na verdade era uma lista de conteúdos que eram proibidos da sociedade ter acesso, né? Que é o famoso Index Librorum Prohibitorum, né? Que é um índice de livros proibidos. Então, a igreja, o Vaticano, criou
essa lista de conteúdos, citando ali livros. Ó, livro de fulano de tal não se pode ler. Se ler, vai ser pego, vai ser preso, né? Então, criou uma lista ali que era proibido perante a igreja para que você não pudesse ter acesso. Por que ela proibiu? Porque as ideias iam contra as ideias que a igreja pregava, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí Galileu Galilei, né, que vai trazer discussões filosóficas, sociológicas, né, a relação a direito, a teologia, a medicina. Então, a igreja condenava isso. A igreja não aceitava que esses caras pudessem disseminar o seu conteúdo. Nicolau Maquiavel, né, Nicolau Copérnico, John Locke, Rousseau, René Descartes. Esses caras, as obras desses caras eram proibidas perante a igreja para que as pessoas não tivessem acesso. Só que aí já não tinha mais como, né? O conhecimento já estava sendo disseminado, as pessoas já tinham escrito suas ideias, já estava passando. Se não passava, se não pudesse ter acesso aos livros, nós temos a capacidade oral de falar, né? Então, o conhecimento ele era passado a partir também dessa capacidade oral e do pensamento que era das pessoas. E aí nós temos grandes nomes, né, que podem, que contribuíram para isso. E aí as pessoas começaram a ter acesso aos livros, né, começaram a ter acesso aos livros, começou a ter uma maior circulação desses livros, as pessoas começaram a compreender essas ideias, e aí foi onde surgiu a ideia de se ler o livro silencioso, né? Porque o conhecimento era passado a partir de um agente da igreja que lia a Bíblia, ou lia lá o livro que era liberado pela igreja, e essa pessoa era responsável por ser o porta-voz, né? De passar esse conteúdo que tinha no livro para as pessoas. Então as pessoas começaram a ter acesso, as pessoas começaram a ler o material, e aí surgiu essa ideia de se ler o livro silencioso para que não pudesse atrapalhar as demais pessoas. Ou seja, a imprensa ela vai trazer a ideia também de uma leitura individualista, né? Você vai ler aquela leitura que ela é coletiva, vai perdendo espaço e vai dando espaço a uma leitura individualista, onde cada pessoa vai ler e cada pessoa vai ter o seu entendimento e sua compreensão. Até aí, ok, gente? E aí, a partir disso, né, das grandes navegações, da prensa, né, de Gutenberg, nós iremos adentrar uma sociedade muda. O conhecimento começa a ser socializado, a sociedade começa a pensar de uma forma diferente, começa grandes autores, grandes pensadores a querer compreender essa natureza, a querer compreender as coisas, e aí nós passamos para o período da Renascença, que é de 1300 a 1650, caracterizada aí nessa linha do tempo, né? Então a Renascença ela vai se corresponder a um momento de intelectualidade, né? Um momento de intelecto porque vai haver o quê? Vai haver aqui uma interdisciplinaridade dos pensadores da época. Aqui foi tão excelente, pessoal, essa época, que ela se predomina ainda hoje as ideias desses caras. As pessoas estavam tão fissuradas, tão empolgados, tão empolgantes, a ter acesso a essa mente libertadora de entender as coisas, de poder se questionar, de poder solucionar problemas, de ter essa liberdade de pensar e de falar, que os caras vão criando teses, ideias, vão descobrindo coisas de diferentes formas, seja na área da medicina, na área da teologia, na área da astronomia, na área da matemática. Então, um só pensador, ele não se limitava a pesquisar uma só coisa, a desenvolver uma só coisa. Ele fazia
era uma interdisciplinaridade, né? Ele fazia uma coisa que ele fazia, exemplo, ele desenvolvia um cálculo matemático que se relacionava com a arte, que se relacionava com a teologia, que se relacionava com a astronomia. Então, grandes nomes vão surgir aqui, né, com essa base de interdisciplinaridade, de compreender várias coisas e relacioná-las, né? Então, é a era da intelectualidade, do artístico, né? Um momento histórico que nós precisamos compreender para que a gente possa saber onde nós estamos situados hoje. Então, a partir do Renascimento, entre o século XIV e século XVII, os intelectuais passaram a se preocupar com o entendimento cada vez mais natural do homem, como um ser, como uma espécie da natureza. Não mais como aquele homem que se resume ao que a igreja dizia que era, né? Então, a partir daí é que vai surgindo as discussões, né, que hoje, as discussões, as evoluções, o diálogo que nós temos hoje de a mulher conquistar o seu espaço de atuação profissional, enquanto mulher mesmo, né, de ter os mesmos direitos que os homens, de discutir gênero, de discutir sexualidade, de urbanização, de globalização, de comunicação, de tecnologia, de política, de cultura, de música, de tudo. Então, o homem começa a se preocupar com esse ser natural. E aí se desenvolve a medicina, a psicologia, e aí a educação física vem aqui também. E aí a educação começa a evoluir, começa a ter a necessidade de que os pensadores começam, nós precisamos formar esse cidadão para que ele possa trazer contribuições para essa sociedade. Nós precisamos formar um engenheiro, nós precisamos formar um médico, porque pessoas vão adoecer e esse médico precisa ter um entendimento de tal conteúdo para que ele possa curar essa pessoa. Nós precisamos formar o professor de educação física, porque ele precisa, as pessoas precisam compreender que a prática de atividade física é importante para a saúde. É o que nós discutimos hoje. É o auge do momento. É a nossa profissão, gente. Nossa profissão hoje é o auge do momento, é a nossa profissão. Entendeu? Nós lutamos muito, brigamos muito, sofremos muito e hoje nós estamos alcançando o espaço de privilégio que a gente já deveria ter tido há muito tempo, né? Então, hoje as pessoas, o mundo inteiro, sentem a necessidade da prática de atividade física e da orientação de um profissional à procura de saúde, né? A saúde é a base de tudo, a educação é a base de tudo, e a segurança e assistência social é a base de tudo. É a seguridade social que nós devemos compreender. Então, tudo isso vai haver, essas discussões que eu fiz aqui, fui lá da Idade das Trevas ao hoje, né? Vai acontecer a partir desse momento aí de renascer, uma sociedade que vai renascer, uma sociedade que nasceu, se estabilizou ali por um determinado tempo e ela vai renascer com um pensamento diferente, né? Vai haver um novo nascimento de compreensão dessa natureza, desse homem enquanto espécie, né? E a partir daí, da Renascença, vai ter o quê? Um enfraquecimento do domínio papal, né? Então, o Papa, que era o cara, que era o centro das coisas, que mandava e desmandava, ele vai começar a perder espaço, né? Ele vai começar a perder espaço. Hoje até tem ainda, né, a figura do Papa como um líder importante. A gente compreende isso. E é necessário isso, né? Mas não só o Papa, mas outros líderes também de religiões, de outras religiões, precisam também ter esse papel de importância. Mas ainda é muito presente o Papa, a figura do Papa enquanto um homem importante, que influencia muito nas decisões da sociedade, né? Então, lá no interior do pensamento religioso católico, vai ocorrer esse enfraquecimento do domínio papal, né? E começa a haver o quê?
divergências dentro da própria igreja, né? Começa ali ter o embate de franciscanos com dominicanos, e aí nós vamos, a partir desse enfraquecimento, dessas divergências, que nós vamos, já depois nós iremos adentrar a compreensão de um fato histórico importante, né, nesse período da Renascença, que contribuiu para a evolução da educação e para a evolução da sociedade, que foi a Reforma Protestante. Nós vamos discutir ela neste ano. Né? Então, os homens lá do Renascimento, né, que essa era da intelectualidade, eles vão reunir interesses e preocupações com muitas áreas do conhecimento. Olha a interdisciplinaridade. Tais como engenharias, astronomia, física, anatomia, artes, filosofia, política, sociologia e tudo, né? Ou seja, era um indivíduo, eu falo ainda porque hoje, apesar da gente estar especificando as coisas, né, nós lá na Renascença, nós teríamos um indivíduo que percebia a natureza e a realidade e a procurava compreender e explicar pelo viés da interdisciplinaridade por meio da associação de conhecimentos das mais diferentes áreas. Né? Então, era esse homem interdisciplinar, né, que procurava compreender a diversidade das coisas. E aí vamos ter grandes nomes que vai caracterizar essa renascença, né? Um exemplo deles é Leonardo da Vinci, que é o grande nome aí que a Uniaselv tem como base, né, da sua formação. Leonardo da Vinci, que ele vai ser, de certa forma, ele vai ser também patrocinado pela igreja, e aí depois a igreja vai perder espaço nisso, né? E ele começa a ser patrocinado pela burguesia, por pessoas ricas que tinham muito dinheiro. Só que Leonardo da Vinci, ele vai deixar muitos projetos na área da pintura, da escultura, da arquitetura, da engenharia, recursos de guerras, né? Dentre outras coisas. Então, Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo foram grandes nomes aí que produziram, né, conhecimentos a partir dessa interdisciplinaridade. E aí nós temos outros nomes, né, como Nicolau Maquiavel também, que escreveu muitas ideias sobre o Estado laico, né, onde as pessoas tivessem a liberdade de se expressar, né, de ter liberdade também da sua religião. Nós tivemos, ele também escreveu sobre governabilidade, sobre política. Temos também aí tem Giordano Bruno também, que é um grande nome da Renascença, né, que foi o cara que descobriu o microscópio, descobriu não, ele inventou o microscópio e ele conseguiu propor que a Terra era redonda. Olha aí, já bateu nas ideias da igreja, que a igreja não discordava que a Terra era redonda, né? E aí ele foi perseguido pela Igreja Católica, né? E ele foi morto, né, por essas perseguições. Ele foi condenado a ser morto, queimado na fogueira, porque ele inventou um microscópio e ele propôs que a Terra era redonda. Olha só como era caótica essa época. Né? Então nós temos grandes nomes. E aí vai estar presente aí no Renascimento o humanismo, né? Como eu falei, o homem no centro das coisas, né? A capacidade de compreender o homem enquanto espécie, né? Enquanto uma condição humana. E a educação vai ser a partir de uma literatura clássica antiga. E aí, pessoal, antes da gente entrar aqui nas universidades e corporações de ofício, eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, dúvidas e duvidas, ou então formular alguma ideia ou contribuir, né? Por enquanto que eu tomo uma aguinha ali rapidinho. E vocês também podem tomar água. Vamos dar um intervalo rapidinho, de 5 a 10 minutos, e a gente retorna, ok? Tranquilo? Estou conseguindo me ouvir? Ok. Então já retorno. Espera aí. Tá bom.
Pedacinho de bolo, isso agora quando chegar, viu? Então, retornando, estão aí? Podemos seguir? Ó, podemos seguir, gente? Hello? Pode. Pode ser. Ok, então a Grace aí traz contribuições importantes, né? Fala aí sobre como o conhecimento ainda é algo restrito, né, para alguns. Pessoas não têm acesso a essa falta de acessibilidade, né? Isso ainda é muito presente, viu, gente? Apesar de, como ela fala aí, apesar, né, dessa tecnologia estar tão dissipada, né, tão presente, tão evoluída, ainda tem pessoas que não têm acesso por diferentes fatores. Alguns porque não se preocupam em procurar e outros porque realmente não têm condições sociais para isso, né? A gente fala, não se imagina uma pessoa sem celular, sem internet. Se imagina assim, a gente vive uma realidade, a realidade de outra pessoa é diferente, né? Apesar que seja pouca mas as pessoas não têm a mesma acessibilidade. Então, por isso eu falo muito que não existe meritocracia, gente, no Brasil. Acho que no mundo não existe. A gente vive num sistema capitalista que pessoas têm mais privilégios que as outras. Então, quem tem acesso a algo mais de qualidade, infelizmente, já vai estar um passo à frente daquelas pessoas que não têm acesso, né? Então, é muito relativo essa discussão de meritocracia. É bom que a gente compreenda isso também, né? E o conhecimento, ele é libertador, né, velho? Ele está aí presente de todas as formas. Exemplo, vocês estão tendo acesso a esse conteúdo aqui e vocês existem milhões de outras possibilidades de ter acesso a esse próprio conteúdo para que vocês possam aprimorar isso. Vai de cada um querer ir à procura dessas coisas, né? Então, o conhecimento ele é disponível, ele é acessível nas diversas plataformas e as pessoas necessitam ter conhecimento para que elas possam se desenvolver, né? Sem conhecimento a gente não consegue desenvolver. Então nós vimos aqui agora, neste momento, discutimos que o conhecimento foi o que libertou uma sociedade que vivia em uma era presa a partir de um pensamento ideológico cristão. Ela libertou pessoas dessa. O conhecimento libertou esse pensamento conservador, preso, limitou o desenvolvimento da sociedade. Então, foi a partir do conhecimento que surgiu as profissões, foi a partir do conhecimento que surgiu as evoluções tecnológicas.
né? Até o ato de você criar seu filho. E a partir daí vai se criar, já existiam instituições, e essas instituições vão se desenvolver como uma forma de sistematizar o conhecimento, né? E formar pessoas em determinada área. E aí nós vamos adentrar agora aqui a discussão das universidades, as corporações de ofícios, as gramáticas e o declínio do latim, né? Então, existia uma forte divisão entre trabalho braçal e o trabalho mental, assim como uma forte divisão entre as classes sociais, né? Então, existia essa divisão nessa época renascentista, né? Trabalho braçal e trabalho mental, como também as divisões de classes sociais, porque o sistema capitalista estava começando a se desenvolver, a se intensificar. Né? Saímos lá do sistema feudal, começa a adentrar esses espaços. E aí nós vimos lá na aula passada, né, as preceptorias, né, os nominalistas, a preceptoria que a burguesia contratava uma pessoa ali, né, um professor para formar os seus filhos e tal. Então, com as preceptorias, ou nas antigas corporações de ofício, a relação de ensino-aprendizagem era autoritária, né? Era professor, o centro do conhecimento, a única fonte de conhecimento era o professor, então eu sou autoritário e você é submissa a mim. Então, o que eu falar é correto, não existe divergência. Né? É totalmente diferente do que é hoje. Hoje, eu estou aqui, estou no papel de professor, tutor, mas sou somente um facilitador de conhecimento. Né? Passando o conhecimento a partir do meu entendimento. Mas vocês podem ter outro entendimento a partir do que eu estou passando, ou a partir de outras fontes que vocês podem ter acesso. Então, eu sou um mediador do conhecimento. Estou mediando o conhecimento daqui para aqui. Estou facilitando essa aprendizagem de vocês. E vocês facilitam também a minha aprendizagem. É uma mão de via dupla. Né? Então, pois de um lado, lá naquela época, né, era autoritária, de um lado tínhamos o personagem de detentor do saber, professor, que era o mestre, e do outro, o receptor de instruções, que era o aprendiz. E aí, quais eram as instituições que faziam isso? Nós vimos as preceptorias, e aí nós vamos ter aqui as corporações de ofício. As corporações de ofício, elas eram destinadas a um trabalho técnico, a um conhecimento técnico, né, um trabalho manual. Então, o sapateiro pegava ali seu filho e ele ia ensinar o seu filho a fazer o sapato. Né? O marceneiro pegava o seu filho e ensinar o seu filho a produzir uma mesa, uma cadeira. Então, era um trabalho manual. Existiam ali as corporações de ofício que ia formar pessoas a partir desses conhecimentos técnicos. E aí começou a surgir o quê? As universidades, que era o quê? O trabalho intelectual. Então, existia uma divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. E aí, a partir do momento, a partir do pensamento, do desenvolvimento do pensamento desses grandes nomes pensadores da época, vai haver a união entre trabalho manual e trabalho intelectual, onde vai surgir essa universidade que tem como base pesquisa, extensão e ensino, com a ideia de teoria e prática, para que você possa ser um profissional que possa trazer contribuições para a sociedade, que possa desenvolver mais questões relacionadas à sua área. Né? Então, se uniram em uma nova forma de pensar a universidade e a produção do conhecimento. Então, a universidade vai se desenvolver a partir dessa junção entre trabalho manual e trabalho intelectual. Né? Então, vocês estão tendo esse momento de teoria, de discussão, né, ter acesso a essas questões, mas vai ter um momento que vocês vão poder praticar isso. Né? Então, a partir daí, coisa. E na Renascença, vai ocorrer também o quê? O declínio do latim. Então, existia
homogeneização, né? Um padrão de língua. Um padrão de língua que era o latim. O latim era o padrão de língua em toda a Europa, quase ali, né? O latim e o grego. Eram as duas línguas que eram padrões, homogêneas ali. E aí, a partir da Renascença, vai se haver a necessidade de fortalecer as línguas nacionais. E aí onde vai surgir a sistematização do inglês, do francês, do alemão, do russo, né? Do português. Então vai haver aí a sistematização dessas línguas como um espaço ali, né, de preservação da cultura própria daquela localidade. Né? Então, vai haver o fortalecimento das línguas nacionais nas universidades e instituições governamentais dos países nascentes. Então, no final do século XV, meados do século XVI, vai haver o quê? Vai ser redigidas as gramáticas significativas na Península Ibérica, como, por exemplo, a gramática da língua castelhana, né? Espanhol castelhano, e a gramática também da língua portuguesa, escrita por Fernando Oliveira em 1536. E aí vai haver também as transformações das diretrizes oriundas da Reforma Protestante. Né? Então, nos países protestantes, o declínio do latim também foi afetado pelas questões teológicas e dogmáticas. E aí, agora, a compreender, a partir desses processos, o que foi a Reforma Protestante. Nós vimos que houve o quê? Alterações, transformações, houve declínio do pensamento cristão, houve divergências dentro do próprio clero de ideias. E aí vai haver um fato histórico que é a Reforma Protestante, que ocorreu na Europa no século XVI. Né? Então, a partir lá do processo da impressão dos livros, começou a disseminar o conhecimento, né? Houve uma maior e mais circulação de informações na Europa, na segunda metade do século. Foi um fato que contribuiu para acontecer esse outro fato. Então, olha aí, necessitou que um fato histórico acontecesse para influenciar em outro fato. E é assim por si vai. Um fato vai influenciando outro fato. Né? Então, qual foi o evento principal que desencadeou a Reforma Protestante? Né? Foi a publicação do monge agostiniano Martinho Lutero, que ele escreveu 95 teses, na qual ele criticou as ideias dos postulados católicos romanos, em especial a venda de indulgências. Então, ele discordava das ideias da igreja, né, católica. Ele não concordava com a adoração de santos. Nós vamos ver isso mais especificamente. Foi a partir daí que começou a surgir uma nova ideia de adoração cristã, e aí surge o evangelismo, né? A partir dessa vai surgir outras também determinadas formas de adoração. E aí existem alguns vetores explicativos, né, para a Reforma Protestante. No senso comum, e científico também, porque isso é pesquisa, alguns dizem, né, que Martinho Lutero proporcionou a Reforma Protestante a partir de uma revolta que foi cometida por um padre, né, que desejava fugir do voto de celibato. Né? Então, as pessoas diziam, os estudiosos, que Martinho Lutero proporcionou essa reforma protestante, né? Porque ele queria fugir do voto de celibato. O que é voto de celibato? É onde o padre não pode ter relações amorosas, sexuais com ninguém. Ele precisa ser a imagem de Cristo, né? Então, segundo alguns estudiosos, disseram que por ele não concordar com isso, por ele querer fugir dessa ideia,
desse dogma, desse dogma cristão, né? Ele fez a reforma protestante. Esse é um dos vetores explicativos, né? Uma das ideias que direcionam o porquê aconteceu. Outros vão dizer que a reforma foi uma ação comandada por um servo de Deus, que foi Martinho Lutero, contra a corrupção e luxúria da Igreja Católica, cujo principal símbolo de degradação seria o Vaticano e sua vida suntuosa. Então, já existe um outro vetor explicativo, que diz que essa reforma aconteceu porque ele era contra a luxúria da igreja, que até hoje a igreja é luxo, né? Você vê aí as igrejas rodeadas de ouro, né? Os clientes de ouro. O Vaticano é o banco mais rico do mundo, dava para matar a fome de todos se ele doasse o seu dinheiro que ele tem disponível. É o banco mais rico do mundo, é o Banco do Vaticano. A igreja é muito rica, a gente não tem nem já tem disponível, né? Então, ele, segundo outro vetor explicativo, seria porque ele discordava, né, dessa luxúria da igreja. Ele disse que a igreja deveria ser simples, né? A igreja deveria ser mais simplista. E aí, outra ideia, outro vetor explicativo, indica que a reforma foi como um processo que é explicado apenas pelo viés econômico e político da formação e fortalecimento dos Estados nacionais ao longo do século XVI, né? Então, que essa reforma protestante foi a partir do fortalecimento dos Estados nacionais, né? Que discordavam lá do pensamento da igreja que elas pregavam. Então, isso são 3 vetores explicativos, mas o que é que nós orientamos? Orientamos que você compreenda todos esses 3, né? Que você procure compreender, aprofundar essas discussões para que você não ache que existe uma verdade absoluta, né? Isso são fatos históricos, mas compreendemos que o ideal é que a gente possa ter acesso a todos esses conhecimentos e tirar suas conclusões, né? E aí, o que foi Martinho Lutero? Foi esse grande nome da reforma protestante, né? Martinho Lutero, ele foi o principal líder a iniciar esse movimento, né? A partir daí ele escreveu o livro da Liberdade Cristã. No seu livro da Liberdade Cristã ele vai apontar aí as principais proposições teológicas que são seguidas pelas principais correntes do protestantismo, onde ele vai falar que é o quê? Ele vai trazer a infabilidade da Bíblia, né? O sacerdócio de todos os crentes, justificação pela fé e a salvação pela graça, né? Ele vai dizer o quê? Que a Bíblia não é a tradição da igreja. A Bíblia e não a tradição, quer dizer, ele vai dizer que isto é a Bíblia e não a tradição da igreja. Ela deve ser o guia para a fé dos fiéis. A Bíblia deve ser o guia e não um pensamento ideológico criado a partir de um sacerdote da igreja, criou a partir de acesso à Bíblia, né? E que todo cristão tem a capacidade de compreender a Bíblia. Todo cristão deve ter acesso à Bíblia, ele deve estudar a Bíblia, ele deve ter acesso à Bíblia, né? E não somente os sacerdotes. A igreja católica romana, naquela época, dizia que a Bíblia deveria ser acesso aos sacerdotes. E Martinho Lutero, no seu livro, vai dizer que não, que todo mundo tem capacidade de compreendê-la. Vai dizer que a salvação é uma graça imerecida concedida por Deus, sendo impossível um homem chegar próximo de Deus se não tiver fé, né? Então, ele vai dizer que é necessário que o homem tenha fé, que o homem creia, que o homem siga os passos de Deus para que ele possa ter a salvação, né? Então, ele vai trazer também que todo aspecto exterior da fé foi abolido, como as rezas decoradas, a intercessão pelos santos,
a realização dos jejuns periódicos e peregrinações a lugares santos que não são presentes no protestantismo. Então, basicamente, ele vai descortar ali de muitas coisas, né? Vai continuar a crer em Cristo, mas vai discordar de alguns pontos que a igreja realizava. Até aí, ok, pessoal? Alguma dúvida? Fique à vontade. Dúvidas? Não. Tá compreensível para vocês? Tá beleza. E aí vai ter outros nomes também, né, da Reforma Protestante, não só Martinho Lutero. Vai ter aí João Calvino, né? Vai ter aí também Meno, Zwinglio, né? Alguns outros nomes. Onde vai haver aí duas formas de protestantismo. Vai haver um protestantismo radical, né? E vai haver também um protestantismo como é que eu posso dizer? Mais parcial, compreensível, né? O protestantismo Martinho Lutero. O quer dizer, reforma, vai haver a reforma magisterial, né? Que vai lá se compreender ali com Martinho Lutero, que foram os reformadores que apoiam magistrados, né? Teve apoio aí dos juízes, dos príncipes, que tem como Lutero e Calvino referências, e vai ter a reforma radical, né? Que foi seguido lá pelos grupos anabistas, quer dizer, anabatistas, que são os batistas, né? Que foi um grupo já mais radical do Estado, que não houveram contribuições, apoio dos juízes e dos príncipes, né? E aí vai haver a igreja a sofrer essa reforma protestante, e ela vai haver uma contra-reforma, ela vai apresentar uma contra-reforma, né? Então, a Igreja Católica, ela respondeu teologicamente as proposições dos reformadores, né? Respondeu João Calvino, respondeu Martinho Lutero, respondeu Meno, respondeu Zwingli, né? E aí ela vai trazer a ideia que a proposição da infalibilidade da Bíblia, os teólogos católicos apontaram que as escrituras deveriam ser interpretadas pelos magistérios da Igreja, né? Então, diz que a infalibilidade continua defendendo isso. E que a salvação como fruto da graça mediante da fé, a igreja compreendeu que a graça e fé deveriam ser acompanhadas de obras, né? Ou seja, ela traz essa compreensão de vida, que algumas reformas, como a instituição de seminários, reforma do clero, né? Estabelecimento para a primeira comunhão, para batismo, né? Então, a fé ela deveria ser expressada a partir disso, de contribuições para reformas, né, de obras, para acontecer essas obras. E aí, nós vamos adentrar aí algumas articulações, né, que foram relacionadas da fé e educação, que vai se caracterizar muito aqui na educação no Brasil, no surgimento, né, na discussão aí do surgimento do Brasil. Nós vamos ter aí a São Paulo como a principal cidade brasileira, que vai haver um colégio jesuíta, né, que vai ser fundada para catequizar os índios. E aí nós temos em nome Inácio Loyola. Loyola que ele era da Ordem de Santo Agostinho, né? Ele era sacerdote da igreja e ele era responsável aí por essa educação jesuíta, né? De catequizar os índios aqui no Brasil. E aí eu trago algumas coisas para a gente pensar. Quais foram as crenças do humanista, do Renascimento? E como essas crenças promoveram o desenvolvimento da educação formal, né? Como e por que a reforma se desenvolveu? Nós vimos isso. Por que ela se desenvolveu? Né? Como é que a reforma afetou o desenvolvimento de escolas e da educação? Martinho Lutero disse lá que
era necessário ter acesso a todos, que todos deveriam ter acesso à educação. Para que ele pudesse compreender a Bíblia, a pessoa precisava aprender a ler e escrever, né? Então, a partir daí de Martinho Lutero, vai haver uma globalização da educação, né? Uma revolução na educação. Então, como a reforma afetou esse desenvolvimento, né? Então, considere o poder de uma pessoa na introdução de mudanças, que foram algumas das figuras significativas durante esses tempos de mudança e como elas contribuem para o crescimento das escolas e da educação formal, né? Seria possível para uma pessoa ter esse tipo de impacto hoje? Como é que a invenção da prensa? Como é que a invenção da prensa afetou o desenvolvimento das escolas e da educação? Então, esses fatos históricos, essas alterações, né? Essas evoluções contribuíram como para esse pensamento de hoje, tanto na educação como também fora da educação. É algo para a gente pensar, né? Vocês refletindo sobre essas questões, vocês podem compreender melhor e até resolucionar as atividades de vocês melhor. Até aí, ok, pessoal? Compreendido aí a Renascença. Nós iremos adentrar agora o Iluminismo. Então, vamos lá. No Iluminismo, ele vai ser, nós tivemos lá a era da Renascença de intelectualidade. O Iluminismo vai ser como se fosse uma sistematização do conhecimento, né? Na Renascença houve a disseminação desse conhecimento, a bomba de informação, conhecimento para tudo quanto é lado. E aqui, no Iluminismo, a gente vai começar a sistematizar, né? Vai ser a era da razão, né? Então, René Descartes, ele diz que não é só suficiente ter uma mente boa. O principal é saber usá-la, né? Então, ó, remete o que muito a sistematizar. Você precisa usar, você precisa sistematizar, organizar, né? Então, nós vamos ter como grande nome René Descartes, né, do Iluminismo. René Descartes, ele vai ser um cara que vai ser um marco fundante da ciência ocidental, né? Ele vai... essa palavra, sistematizar, ele vai sistematizar o conhecimento a partir da sua obra chamada Discurso do Método. Ele vai metodizar, ele vai criar métodos, ele vai ser um cara que vai essa época do Iluminismo, a partir de René Descartes, vai ser muito presente e forte o conhecimento empírico, positivista, né? O conhecimento a partir da subjetividade, a partir da sua experiência. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico é aquele conhecimento que você tem a partir da sua vivência, né? Da sua experiência em determinada coisa. Então, vai se resumir aí a René Descartes, né? Ele vai trazer essa ideia da discussão do método, o discurso do método, né? Então, ele vai trazer uma obra sistematizada, organizada, onde ele vai dizer que o sujeito, o homem, ele é responsável pela resolução dos seus próprios problemas. E para ele solucionar esses seus problemas, ele precisa recorrer a algumas explicações divinas, bíblicas e científicas, né? Então, aqui é uma síntese do pensamento de René Descartes, né? A sua obra lá de 1596, 1650 vai estar presente, sua obra Discurso sobre o Método, onde ele vai ter os princípios de fragmentar, fracionar partes, reduzir e dividir, ou seja, sistematizar, organizar, montar o quê? Um passo a passo, né? E ele vai dizer o quê? Que o método, ele se baseia em três coisas. Verificar, você precisa verificar, você tem um problema.
né? Então você precisa verificar esse problema. Você precisa ver se existem evidências reais, indubitáveis, acerca do fenômeno que a coisa está sendo estudada. Você precisa analisar, né? Dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Você precisa sintetizar, que é agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. E você precisa o quê? Enumerar. Vai ser as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento, né? Então, René Descartes ele vai trazer essa contribuição, né, de metodizar as coisas, de organizar, de sistematizar. E aí vai ter algumas outras correntes filosóficas modernas que vai contribuir aí no iluminismo. Vamos ter o empirismo, né, que vai do século XVII ao século XVIII. Nós vamos ter como os principais representantes John Locke, Berkeley, David Hummel, Kant, né, são grandes nomes, onde essas ideias deles vão partir do conhecimento que advém das experiências, como eu falei, o empírico, o conhecimento empírico, né? São consideradas evidências descobertas por meio das experiências que almejam resultados práticos úteis e que pudessem ser explicados no domínio da natureza. Hoje nós superamos, nós contribuímos, nós reforçamos a capacidade de compreender o empirismo, né? Mas o conhecimento científico supera isso. O conhecimento ele não só deve partir da sua prática, da sua experiência, mas você precisa estudar para você compreender o que você deve fazer. Porque se você fica preso ao conhecimento empírico, né, a partir de sua experiência, você vai fazer algo que alguém lhe ensinou, mas você não vai compreender o porquê você faz. Você vai compreender que você faz porque vai trazer aquele resultado. Sim, mas por que você usa isso? Como? Né? Por que é necessário? Então, é necessário haver essa relação entre empírico e conhecimento científico. E aí nós vamos ter também o racionalismo, né, que é do século XVII e XVIII também. Vai ser aí por René Descartes, Spinoza e Leibniz, que vai ser a ideia do raciocínio, que vai ser a principal operação mental e principal do caminho da verdade. Né? Tudo que se existe possui uma causa. Se existe é porque existe uma causa. E privilegia a razão diante da experiência e a dedução como principal caminho das investigações filosóficas. Né? Então nós vamos ter essas bases, essas correntes filosóficas aí presentes. E aí passamos a compreender a formação do sistema laico, né? Vimos todas essas evoluções, essas contribuições, essas alterações e a formação do sistema laico no Ocidente contemporâneo. O sistema laico, gente, ele vai surgir ali a partir da Revolução Francesa, né? O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi quando Napoleão Bonaparte, né, assume o poder lá na França, a partir da queda da Bastilha, né, e ele vai expandir as suas ideias revolucionárias. A ideia de sair de um antigo regime, que a sociedade era dividida entre clero, burguesia e servidão, né? E começa todo mundo a ter o mesmo, começa todo mundo a ter o mesmo direito perante a lei. Ou seja, vai haver uma lei que regimenta essa sociedade a partir dessa Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa ela alterou essa forma de organização social, né? Foi o fim do sistema estamental do antigo regime, né? Então aquela sociedade que era dividida entre clero, nobreza e membros da sociedade, que era, exemplo, era o clero, que era a igreja, a maior hierarquia, né? Nobreza, que era aqueles membros da sociedade que tinham muita grana, e depois a servidão, que era aqueles
pessoas que, apesar de ter, alguns tivessem grana, eles faziam parte da terceira classe. E aí, com a Revolução Francesa, com as ideias de Napoleão Bonaparte, vai quebrar esse antigo regime, né? E aí foi abolida esse sistema de organização, estabelecendo o quê? Uma igualdade de todos perante a lei, o que ficou explicitado no Código Civil Napoleônico. E isso é a base do mundo hoje. Olha como a Revolução Francesa contribuiu para o mundo, né? Então, a maioria dos países existe essa ideia de que todo mundo é igual perante a lei, independente de cor, raça, classe social, classe econômica, cultural, né? Na teoria, na prática não é assim. E aí, a partir dessa Revolução Francesa, vai se abrir um horizonte para determinados outros fatos históricos, né? Como o quê? A Revolução Industrial, né, que vai acontecer lá na Inglaterra, com a produção têxtil do tecido, trabalho assalariado, né? A carreira de Estado, pessoas que vão trabalhar no setor público para fazer sua carreira, surgimento das Forças Armadas para defender o país, né? Os magistérios, a justiça, a diplomacia e dentre outras coisas vão surgir a partir disso, né? Então, a Revolução Industrial vai ser um dos grandes marcos, né? Vai ser importante para modificar principalmente a estrutura educacional do Ocidente. Por quê? Porque vai se começar a se ter a ideia de formar pessoas para que elas possam se inserir no mercado de trabalho. Como é que eu consigo revolucionar a criação de uma máquina e eu não tenho uma pessoa formada para saber manusear essa máquina, né? Então, a Revolução Industrial vai contribuir para essa revolução também na educação, a estrutura da educação, né? Onde vai haver aí a organização da escola, da pré-escola até o ensino de pós-graduação, que é a formação profissional. E a partir daí, nós vamos ter grandes nomes a partir dessa Revolução Francesa, né, da Revolução Industrial, no pensamento da educação no mundo. Vamos ter Rousseau, né, que vai discutir aí o contrato social, né? Ele diz que a educação deve ser ideal, a educação ela deve ser desenvolvida a partir da criança, né? A partir dessa naturalidade da criança. Vamos ter aí Pestalozzi, né, que entre as suas ideias vai surgir ali entre 1746 e 1827. Pestalozzi ele vai ser um grande pensador aí dessa época perante a educação, onde ele vai instruir, ele vai trazer instruções para complementar o estágio de desenvolvimento de uma criança. Ele vai pensar muito na educação ali da criança, né? Onde essa aprendizagem ela deve partir das experiências concretas às experiências abstratas, do simples ao complexo. É basicamente a base que nós temos hoje. Surgiu desses caras, né? E que as crianças devem ser tratadas com amor e bondade, porque elas são o nosso futuro, né? E aí vamos ter também Herbert, né, que vai trazer aí o processo da educação de ensino em 5 etapas, onde devemos ter a preparação, se preparar, nós devemos ter uma apresentação, assimilar, generalizar e aplicar, né? Então você se prepara, você tem um processo de apresentação, você assimila o conteúdo, você generaliza a interdisciplina esse conteúdo e você começa a aplicá-la de uma certa forma. E aí vamos ter também Froebel, né, que vai ser o cara a criar o primeiro jardim da infância, que vai pensar aí no maternal, né? Ele vai trazer uma ênfase na aprendizagem através da experiência e do crescimento social da criança, e que as mulheres eram mais capazes de ensinar este grupo etário. Vai trazer que a mulher ela tem uma capacidade melhor de ensinar as crianças, né? Talvez pelo fato da mulher ser mãe, ter mais contato, ele vai trazer essas ideias. E aí vamos ter também Lancaster, né? Ele vai trazer essa ideia de monitorar as escolas superlotadas, né? De monitorização, para você conseguir distinguir os problemas, se a escola se desenvolve, as dificuldades. E
tem alguns outros nomes, como também John Dewey. Já saiu aqui, gente, peraí. Saiu o slide, deixa eu botar. É porque não vai carregar, porque o slide não está carregando tudo. John Dewey também vai ser o cara que hoje está em ápice as suas ideias, né? Que é a ideia da formação integral, de que o aluno deve estar na escola em um tempo integral, que ele deve ter acesso a vários conhecimentos interdisciplinares, né? Então, John Dewey vai ser um pensador norte-americano, né, que vai trazer essas contribuições a partir da educação. E é isso, pessoal. A partir daí, peraí, é isso não, peraí, vamos contextualizar mais um pouco, a gente poder compreender isso. A partir do John Dewey, ele vai trazer essa capacidade, né, de formação integral, e aí ele vai se relacionar também com o desenvolvimento da educação a partir da utilização das tecnologias, né, que está presente hoje. Então, essa era contemporânea que nós estamos vendo hoje, que como eu já abordei para vocês lá na disciplina passada, acho que nós já superamos essa contemporaneidade, mas vai haver aí vários avanços, né, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai trazer acesso a essas pessoas a todas as bases, né, de liberdade, de igualdade, e isso vai influir muito no processo educacional, né, onde vai haver uma escola que se pensa em integrar e incluir as pessoas, né, uma escola que pensa em formar um cidadão crítico, pensante, né, que possa se desenvolver a partir dessa globalização de conhecimento. Essa escola que precisa ter atenção, né, a esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento e trazer acessibilidade desse conhecimento para as pessoas. E que a tecnologia precisa ser valorizada, né, como saber popular, a dissociação da natureza e homem, né, que o homem é responsável por predar, por dominar e extrair a natureza tudo o que é necessário, né, mantendo essa ideia de sustentabilidade, pensando no meio ambiente, né? Então, vai se haver essas discussões na contemporaneidade que nos remete a essa educação hoje que nós estamos tendo. Ok? É isso, fica aberto para que vocês façam pergunta, tirem suas dúvidas. Fiquem à vontade. E aí? Eu não tenho dúvida, não. Tô de boa. Mais alguém? Gente. Não, tô de boa também. Tudo ok, pessoal? Tudo ok, Sim. professor. Então, pessoal, logo vocês não têm dúvidas, não tem contribuições. Espero que tenha sido um pouco didático para vocês, que vocês possam ter compreendido bem, né? E passo para vocês que já está liberada outra atividade disponível lá no AVA de vocês para vocês responderem, ok? Avaliativa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é por isso. E é isso, né? Tenham uma boa noite, um bom descanso. Semana que vem, ok? Tá bom, professor. Uhum. Semana que vem não tem não aula, né, professor? Que vai ter feriado. Feriadão, Dia das Crianças. Então, até semana que vem a 8. Ok? Valeu. Valeu, galera. Semana que vem, né?
Tem aula não, professor? Não, que é feriado, Dia das Crianças. Mas não libera atividade sem ter a aula, não, né? Não, as atividades já estão liberadas. Você tem um tempo específico lá para responder, certo? Tá bom. Tá certo. Valeu, tchau, tchau, boa noite. Boa noite.